Oi, Tudo bom, Bel? Saroba! Tudo? Que legal te ver! Eu te ouço bem, tu me ouve bem aí? Super bem. Tô te escutando tudo bem. Tá bem. Então, te agradecer primeiramente, obrigado pelo esse encontro aqui, para esse bate-papo reto aqui nesse live que eu estou fazendo todo dia. Valeu pela disponibilidade. E, na realidade, é uma necessidade de fazer um pouco de eu tentar perceber e ouvir um pouco também sobre esse modo operante do momento, né? Que é um modo operante de duas coisas que estão conectadas. Uma é a crise política e econômica e a outra é a crise do vírus, né? Do coronavírus, que coincidiu tudo no mesmo momento. E há várias pessoas que eu já falei aqui, antes de ti, o Udi e o Falheiro, que são dois meninos artistas de regiões diferentes, um do Rio de Janeiro e outro aqui de Porto Alegre, eles também estão olhando para um lugar que eu queria olhar contigo mais diretamente, que é a comunicação e as mulheres negras, né? Esses dois Ah, lugares sim. que eu queria também que tu pudesse refletir comigo nessa perspectiva. Depois a gente vai, eu tenho provocações aqui para colocar sem combinações que eu queria ver como é que se sair. Acho que vai sair muito bem, todos os dois saíram muito bem com as minhas provocações, dos meus vinis com o Udi e com a literatura marginal com o Faleiro, que é um escritor aqui bem importante da nova literatura gaúcha de periferia. Mas vamos Legal. começar falando sobre isso, Isabel. Assim, fala um pouco de ti, do teu trabalho, desse teu trabalho mais voltado para uma comunicação ligada às mulheres. E aí tu poderia, a partir disso, me passar o que teu entendimento nesse processo, o que tu está vendo de diferente da história das mulheres no Brasil, das mulheres negras no Brasil e a comunicação. Me traz um pouco da tua história nessa perspectiva. Tá. Bom, super agradecer, estou super feliz de a gente se reencontrar agora, né, para falar de comunicação e nesse outro momento político, social, histórico, né, e econômico também do Brasil. E, e principalmente assim, hoje eu estava refletindo um pouco sobre como a gente se conheceu, né? A gente se conheceu na época do Fórum Social Mundial, né? Que tinha como grande slogan "Um outro mundo é possível", né? E não é à toa que hoje, né, em 2020, depois de quase 20 anos, a gente se reencontre aqui pelo teu Instagram para a gente falar sobre que esse outro mundo ali precisa ser viável e que a gente tem que forçar realmente a barra para fazer as transformações que até então não aconteceram, né? O que a gente viu aí foi concentração de dinheiro, né? Muita gente, a precarização do trabalho, né? De uma forma horrorosa, né? Quantas pessoas que a gente conhece ou que estão desempregadas, ou que estão no subemprego, ou que estão em relações de trabalho frágeis, né? Nós vimos aí aumentar a violência, aumentar o assassinato da juventude negra, né? Nós vimos aí a questão do saneamento básico no Brasil, ela não teve avanços, né? E nós tivemos epidemias fortes, vivemos todos os anos com a epidemia da dengue, né? O Zika vírus trouxe todo esse tema também de novo à tona, né? A coisa de 4 anos atrás. Ou seja, realmente nós precisamos encarar esse momento como um momento de transformações, de mudanças. Nós que somos pessoas que estamos no campo social, que lutamos contra o racismo, que lutamos contra o machismo, que reivindicamos, né, a ruptura desse pacto civilizatório, né, destrutivo, né? Nós queremos o fim desse pacto civilizatório, porque isso em um momento do mundo, né, as coisas se organizaram desse jeito, né? E nós, com a Marcha das Mulheres Negras em 2015, nós pedimos, e mais que tudo, né, nós trouxemos à cena pública essa ruptura com esse pacto, né, que se fez para desenvolver riquezas às custas de vidas humanas, né? E hoje o coronavírus, que nos coloca dentro de casa, que nos pressiona para estabelecer justamente uma parada, nós realmente precisamos fazer as mudanças necessárias, né, Saroba? Então, eu acredito realmente que nós, mulheres negras, a nossa comunicação, a comunicação do movimento negro, ela é uma comunicação antirracista, ela é uma comunicação que enfrenta o racismo, que dá nome aos problemas. Nós não podemos mais
inclusive fingir que vivemos numa realidade sem conflitos, numa realidade né, sem desigualdades, porque nós vivemos isso todos os dias. E a nossa comunicação, ela precisa falar disso, né? Considerando, inclusive, que a política de comunicação nesse país também sempre foi inviabilizada pelos grandes poderes, né? Então, o que significa, inclusive, as rádios comunitárias terem sido perseguidas, fechadas, né? A comunicação popular, a comunicação comunitária ser inviabilizada, ser criminalizada, a quantidade de gente que, né, veio durante todo esse período dizendo, querendo fazer uma outra comunicação, uma comunicação que fosse cidadã, que mobilizasse as pessoas, que informasse as pessoas. E hoje, para o coronavírus, né, para soluções para enfrentar essa pandemia, a gente precisa se voltar a esses princípios da nossa comunicação, que não é uma comunicação pautada no modelo comercial, porque esse modelo comercial ele não nos atende. Esse modelo comercial de fazer comunicação no Brasil, ele nos tira direitos, né? Nos tira representatividade, nos tira a possibilidade de ouvir a diversidade da população brasileira, nos tira dados. Olha a quantidade de dados que a gente está tendo acesso, inclusive de hospitais que foram fechados, hospitais públicos, leitos públicos que foram fechados na última década. De 2008 a 2018, né, milhares de leitos foram fechados no Brasil, né? Então, até mesmo a própria comunicação voltada à saúde, ela é inviabilizada no nosso país por conta dos interesses comerciais. Mas, sim, a tua fala ela vai num nível bem avançado da reflexão sobre as pessoas dessa sociedade, como ela está colocada, pelo menos nesse último período de 2013 para cá, depois do golpe, que claro, que antes um pouco, quando tu voltou lá para o Fórum Social Mundial, ainda a gente tinha alguns fenômenos localizados em alguns estados, alguns municípios, no caso de Porto Alegre, numa gestão um pouco mais avançada, que no caso se constituiu uma ideia interessante de gestão democrática das instâncias, dos espaços públicos, né? O próprio orçamento participativo, ele é uma experiência que pode se dizer... não sei se o pezinho vai falar. Mas o que eu queria te perguntar, uma frase aqui desse material que eu até peguei, não sei se tu lembras. Claro! Uau! Então, assim, eu queria sempre tentar conversar contigo ao encontro da comunicação e pensar contigo se, dentro das várias vivências, se nós estamos preparados para uma estratégia real. Eu acho que existe hoje uma outra comunicação que não a que nós enxergávamos no Fórum Social Mundial em 2000. Acho que o que fazíamos lá era mais uma espécie de uma comunicação de guerrilha, não era de massas, etc, etc, uma coisa bem localizada, que formava indivíduos cidadãos. Mas ele não dava conta dessa dimensão, por exemplo, que tu falou dos leitos. Pô, essa conta da dimensão dos leitos, eu acho que nem os militantes, assim, mais de base social, política da saúde, entendem, assim, conseguem dialogar da maneira que tu traz essa informação importante. Como é que tu vê hoje? Tu acha que a comunicação hoje ela tem um outro papel, assim, teria como construir um outro papel, com esses espaços que nós estamos vendo possíveis, por exemplo, nesse nosso aqui é um possível. O que tu está enxergando na tua caminhada sobre essa nova ideia, ordem de comunicação que está no Brasil? Não dos grandes monopólios, dos grandes oligopólios. Eu digo desse povo que fazia daquela maneira que fazia no Fórum Social Mundial, mas hoje, me parece, tem um outro fenômeno aí possível. Tu vê uma alternativa para uma comunicação preta? Sim, claro que eu vejo. Vejo que as novas tecnologias, elas estão nos ajudando muito, né, com relação às possibilidades de forjar essa outra comunicação, uma comunicação que também a gente precisa avançar para além das influenciadoras, dos influenciadores, que reúnem milhões, né, que falam determinados conteúdos, em geral, muito engraçados, né, assim, a gente pode até colocar um pouco naquele gosto duvidoso, né, porque tem alguns que são um humor, né, digamos assim, duvidoso, para não falar jocoso, para não falar, né, discriminatório, estereotipado, etc. e tal. Mas eu penso que tem iniciativas muito interessantes. A Mídia Ninja, né, ela foi um fenômeno de comunicação que apareceu aí naquela crise do ano de 2013, a crise política, né? E a Mídia Ninja,
conseguiu, por exemplo, fazer um modelo, desenvolver um modelo muito interessante na perspectiva de comunicação de guerrilha, e hoje ela está muito segmentada também, né? Então a gente vê que tem a mídia ninja das mulheres, né? Antes estava trazendo muitos conteúdos relacionados aos povos indígenas, hoje já tem o Mídia Índia Oficial, que é algo muito interessante, é um perfil no Instagram e no Facebook gerido por indígenas. Saroba, é uma coisa muito fabulosa. Eu conheci esse ano a Tipo Yussi, que é uma das jovens indígenas que está nesse projeto de comunicação. E ali são, assim, tipo umas 10 etnias, Pataxó, com Guarani, com Caiová, com, sabe? Várias etnias, jovens indígenas, fazendo sua comunicação, né? E é um perfil assim muito, muito interessante. Eu vejo também quilombolas se articulando para fazer a sua própria comunicação, né? Recentemente, inclusive, estivemos com elas aqui em Brasília, algo que realmente a gente precisa apoiar mais. Eu vejo também alguns projetos muito interessantes, como o Alma Preta, o Notícia Preta, né? O Mídia 4P, né? Que estão realmente colocando, né, o povo negro na fita, né? E muito para além daqueles outros canais e daqueles perfis. Caiu aí. E dos perfis que estão trazendo conteúdo sobre gente negra, negros e negras, mas ainda muito mas explorando, eu nem vou botar muito voltados, mas explorando outras narrativas, como relacionamentos, ou estética, né? Ou a parte de empreendedorismo, né? Tem alguns perfis que são muito vinculados mesmo à luta política. E a luta política no sentido das formações, no sentido das discussões, das decisões, né? Vimos aí há pouco, ontem, foi divulgado um decreto sobre a remoção da comunidade quilombola de Alcântara, né? E Alcântara é uma das áreas assim, mais impressionantes do que a gente vive no Brasil, né? É uma cidade em que existe, desde os anos 90, uma base aeroespacial para remessa de foguetes. E porque é este município, no Maranhão, que tem a melhor posição de interesse dos Estados Unidos para, como é que fala? Para decolar os foguetes. Então, assim, a gente está falando, né, de comunidades, de povos, né, que são resistentes e que historicamente são perseguidos e que o poderio econômico, né, está sempre de olho, né? Porque quando a gente fala de uma base aeroespacial de interesse dos Estados Unidos para o arremesso de foguetes, né, a gente está falando aí, né, e quem que vive lá são comunidades quilombolas, são homens e mulheres quilombolas, a gente está falando realmente de uma desproporção, né, de poder, né, e de mobilização. Mas, assim, eu sou bastante otimista com relação aos canais que a gente tem, mas penso que eles realmente precisam estar cada vez mais próximos da luta política, que é uma luta política histórica no Brasil, essa que concentra renda, essa que concentra direitos, né, que acabam gerando privilégios, né, que acabam hierarquizando a sociedade, e nós precisamos romper com isso. Não é mais possível, isso é inviável. Olha o que o coronavírus nos traz, né? O coronavírus nos traz que as populações de rua que cresceram imensamente nos últimos anos e que nossos olhos se acostumaram com essa paisagem, são as primeiras a estarem mais vulneráveis. Que as favelas, os bairros populares, inclusive como a Restinga, que foi criado num período histórico no Brasil, entendeu? São os redutos onde a população está mais vulnerável. E o que significou ter criado a Restinga em Porto Alegre? Né? E ter a população que tem. E aí a gente vai para a Cidade de Deus, aí vai para a Rocinha, aí vai para Alagados, aí vai lá para o Imbuí, ou para o Cabula, em Salvador, entendeu? E essa é a nossa realidade no Brasil. Então, esses lugares,
né? E por que que tem esses lugares? Tem esses lugares porque a população cresceu, tem esses lugares porque a população foi enxotada, a população pobre foi enxotada, né? E é um fenômeno chamado gentrificação. É um fenômeno chamado de higienização. E isso, do ponto de vista econômico, tem nome, é especulação imobiliária. Porque aí joga todo mundo para longe, né? Onde não passa ônibus, onde o ônibus está lotado, né? É onde as pessoas têm as piores condições de vida e para todo mundo, né? Por isso que eu critico o fenômeno ainda, né? Desses milhões aí de influenciadores e influenciadoras que ficam produzindo conteúdos a partir do seu próprio umbigo, como se vivessem num outro país. O Brasil é um país preto, o Brasil é um país pobre, entendeu? O Brasil é um país ferrado e coronavírus está expondo isso. Coronavírus está expondo isso. Quando a gente vê que na Itália e os Estados Unidos não estão dando conta desse negócio, imagina quando os casos se multiplicarem no Brasil. E a gente está vendo, inclusive, como que esse último fenômeno de gente que chegou ao poder, querendo ocupar as prefeituras, os governos do estado, etc. e tal, né, que são pessoas totalmente despreparadas para gerir política pública. E isso também tem um impacto na nossa cidadania. Como é que realmente vai se votar nesse país em pessoas em condição de fazerem políticas em benefício da cidadania? Porque hoje a gente tem a necropolítica, a política de morte sendo tocada o tempo todo. Eu, assim, me arrepio com isso. Me arrepio com isso, porque eu jamais pensei que a gente... Assim, eu li muito sobre isso, assim como tu também. A gente leu sobre nazismo, a gente leu sobre fascismo, a gente leu sobre um monte de coisas, né? A gente estudou um monte de coisa, a gente leu sobre racismo científico e a gente está vivendo isso agora. Agora. A gente viu, a gente soube que como é que a propaganda foi criada, né? Ali ela ganha o seu apogeu no período nazi-fascista. E a gente está vendo o uso, inclusive, da comunicação e das verbas públicas de comunicação, que são pagas pelo imposto de todo brasileiro e toda brasileira, produzirem conteúdos que chamam o povo brasileiro, 40 milhões de pessoas, para a linha de morte. E é disso que a gente está falando. Boto fé. Eu queria falar um outro aspecto dessa análise que tu fez, de uma discussão que é sempre polêmica, não polêmica na perspectiva de eu ser homem, né, mas não é nesse polêmica que eu falo na perspectiva de quem, no lugar de fala, né, no caso, assim, não só também do conceito do lugar de fala, que agora já também já se questiona, não é só o lugar de fala. Por quê? Porque eu estou lendo nesse momento o Fanon, eu estou estudando o Fanon, né, um dos autores que eu estou lendo, que eu estou estudando. Amo o Fanon, amo o Fanon. Fanon na e aí veia, assim, ó. Tem um grupo de estudos formando, a gente fez a primeira aula e vamos ficar o ano, mas agora parou. O Fanon fala na disputa do poder mesmo, não só ficar na representação, no lugar de fala. Tá, né? Eu não quero falar do Fanon, eu quero falar sobre o feminismo negro, eu quero falar das mulheres negras nesse contexto, porque elas são a grande maioria, de certa forma, e me parece, eu olhando, eu acho que eu queria que tu falasse disso, qual é a tua impressão do teu trabalho, me parece que são as protagonistas desse processo. Aí a consciência disso, eu não sei te dizer se isso é transformador para uma mudança em massas, vamos dizer assim, na análise que tu fez, que é uma análise crítica, e teríamos que ter essa consciência enquanto massas do que está acontecendo, enquanto população de massas nesses lugares que tu mesmo mencionou, mas eu percebo, ou as mulheres negras, e eu digo as jovens mulheres negras, vai me dizer que não, que é as mulheres negras como um todo. Me parece que existe um outro lugar da mulher, me parece hoje, não, sempre houve. Também não quero diminuir a questão histórica, até porque as IAs que vieram, que constituíram as religiões matriz africanas, se mantêm desde que quando o Brasil é Brasil. Quer dizer, então, assim, não quero diminuir as coisas na perspectiva histórica. Quero só te dizer se tu me traz elementos que são diferentes na concepção dessas lutas emergentes que tu mesmo colocou. Eu acho, me parece que as mulheres negras nos espaços que estão ocupando hoje, elas têm essa consciência. Assim, Claro que temos, na né? perspectiva... Claro que temos, até porque assim, a situação pior sempre vai pegar para as mulheres negras. Né? A gente tem o que no Brasil? Uma pirâmide socio-racial. Essa pirâmide socio-racial, ela segura o homem branco, está no topo. O segundo lugar da pirâmide é ocupado pelas mulheres brancas. Né? E aí é aquela fala que a gente tem sempre que lembrar, embora muita gente não goste de ouvir, que mesmo guardadas aí as devidas proporções, em cada mulher branca ainda tem assim, entendeu? Porque isso aí é sério.
Em terceiro lugar, na posição da pirâmide sociorracial, estão os homens negros. E em quarto lugar, estamos nós, mulheres negras. Né? E nós, mulheres negras, dissemos um basta para este país. Dissemos um basta para a política de morte do Brasil em 2015, quando nós reunimos mais de 50 mil mulheres negras em Brasília e fizemos uma marcha nacional chamada Marcha Nacional das Mulheres Negras contra o racismo, a violência e pelo bem viver. E nós resgatamos o bem viver da origem indígena, da filosofia indígena e afro-diaspórica, principalmente da Colômbia, de dizer que esse modelo de desenvolvimento no Brasil e no mundo, ele é de morte, ele não é de vida. E que um modelo de desenvolvimento de vida necessitava de uma ruptura. Nós nos levantamos em 2015. Em 2018, nós fizemos um encontro nacional de mulheres negras, né? Mais de 1.000 mulheres negras estivemos em Goiânia. Estamos aí, as mulheres quilombolas estão fazendo o segundo encontro nacional, né, de mulheres quilombolas. Nós estamos ativas. A Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Taroba, elas já fizeram ação digital para a liberação das trabalhadoras domésticas nesse período do coronavírus. Elas já fizeram uma nota técnica com a Procuradoria do Trabalho para que o Ministério Público, para que juízes e juízas liberem trabalhadoras domésticas. E a gente está falando da maior categoria de trabalhadoras do Brasil. São 6 milhões de trabalhadoras domésticas. 6 milhões. Não há outra categoria profissional no Brasil que reúna tantas mulheres quanto a categoria de trabalho doméstico. Né? Então, elas já fizeram um ofício para o Ministério da Economia. Né? Aqui em Brasília, eu faço parte de um grupo político chamado Frente de Mulheres Negras DF Entorno. A gente está discutindo, estamos estabelecendo nosso plano de ação. Não é uma coisa tão simples assim. Mas a gente está estabelecendo nosso plano de ação para justamente responder ao enfrentamento do racismo e do sexismo no coronavírus aqui no Distrito Federal e em torno. Por quê? Porque essas políticas que estão sendo anunciadas, elas precisam ser monitoradas. Porque, lembra, Saroba, que semana passada se falava de R$200 para quem não tinha trabalho? De 200 passou para R$600. Dinheiro tem. Agora, onde é que está esse dinheiro? Entendeu? R$600 para quem está sem trabalho no Brasil. Chamados e as chamadas desassistidas. E R$1.200 para as mulheres chefas de família. Só que quem não tem o que botar na sua mesa na semana que vem, quando é que esses R$1.200 vai chegar, Saroba? E até esse dinheiro chegar no bolso, entendeu? A gente tem que se mexer. Uma das coisas que me chamou muita atenção numa entrevista do ministro da Saúde, foi a coisa aí de umas 2 semanas e meia, foi de que ele disse, em 15 dias já terá gente passando fome no Brasil por conta do coronavírus. A gente não está falando nem daquele pessoal que já passava fome, tá? A gente está falando de outra gente. E a Folha de São Paulo ontem noticiou que as pessoas das favelas de São Paulo já estão saindo para a rua em busca de comida porque não tem. Por isso que eu estou dizendo, esse é um país de pobre, de preto, preta, de mulheres, né? Maioria mulheres, né? E é um país que vive numa ilusão. As pessoas, nós vivemos numa ilusão. E essa ilusão, ela é contada de manhã, de tarde, de noite, que nem historinha para boi e vaca dormir, entendeu? Como se fosse uma grande... Olha, batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Porque não é verdade o que a gente consome em termos de informação nesse nosso país. E as pessoas agora vão ter que acordar. E essa classe média vai ter que se coçar. Porque é o segundo... uma porrada. Se a gente está falando do impacto né? Ela pega todo mundo. Ela pega a população pobre, miserável, que a gente não falava mais de miséria, mas tem um monte de gente miserável no Brasil, e pega essa classe média, entendeu? Remediada, que achava que era alguma coisa, que não é, porque não somos, Saroba. Não somos. Entendeu? Ela é uma doença, coronavírus, que pega até dirigentes, né? De Estado, como é o caso do primeiro-ministro do Reino Unido. Agora, não sobra para ninguém. Agora, na hora de os remédios chegarem, das vacinas, de definir, entendeu? Quem é que vai entrar na saúde pública, tá todo mundo disputando a saúde pública. Inclusive quem tem plano de saúde.
está disputando a saúde pública. Aqui mesmo no Distrito Federal, semana passada eu procurei vacina contra a gripe no plano de saúde. Liguei para uma das maiores redes aqui do DF, que é na área de saúde. Não tem vacina contra a gripe e não sabe nem quando vai chegar. Ah, o que a Isabelzinha tem que fazer? Tem que ir para o SUS, porque o SUS tem a vacina. E isso é para geral, entendeu? Então a gente tem que cair na real, sair dessa ilusão, entendeu? Que as pessoas vivem, desse consumismo, entendeu? Dessa degradação humana. E a gente tem que realmente entrar numa outra vibe, numa outra prática, que a gente sabe que não é fácil, né? Porque o mercado, inclusive, desculpa aí, eu já estou sendo longa, mas da coisa do dinheiro, os R$600 ainda não chegaram na mão dos desassistidos, das desassistidas, não chegaram ainda nas mãos das chefas de família, os R$1.200, mas já chegaram para os grandes bancos. Os grandes bancos já estão com o seu dinheiro garantido, Saroba. Entendeu? Aliás, bancos privados. Porque eu quero saber se não vão dar um calotão aí nos bancos públicos para privatizar os bancos públicos, poucos bancos públicos que restam no Brasil. Por isso que a gente tem que estar com os dois olhos bem abertos, os ouvidos, e a gente vai ter que se articular. E não dá para ficar só mandando videozinho do TikTok para os grupos de WhatsApp e ficar rindo o dia inteiro daquele bando de palhaçada que chega nos nossos WhatsApps. É bom cidadã e cidadão acordar, porque o que vai restar disso daí a gente realmente não sabe. E, aliás, nem estamos nos espaços de decisão, porque quem está tomando as decisões no Brasil sobre coronavírus são homens brancos velhos. Homens brancos velhos. Não tem jovem, não tem mulher, não tem preto, não tem preta, não tem gay, não tem lésbica, não tem bi, não tem nada. Só tem homens brancos velhos. Entendeu? E a gente sabe o que essa veieira aí, não estou falando de pessoas idosas que têm a cabeça para frente, mas a gente sabe o que esse pessoal aí que está comandando o país, para que lado que está levando o Brasil. Está levando para um buraco que a gente não sabe se tem fim. E coronavírus está nos colocando que aquele buraco que a gente via que não tinha fim, ele é muito mais fundo. Boto fé. Tem um fenômeno do entrevistado que eu ontem, do bate-papo entrevistado, bate-papo que a gente teve, que é o cineasta Guilherme Castro, aqui de Porto Alegre. E ele trouxe um fenômeno todo dessa tua provocação que tu está trazendo agora da discussão. São 20 dias de panelaço da classe média, tá? Mas eu tô aqui, eu não vi nenhum panelaço e tal. Eu vejo a realidade mais dura é aqui. E claro que há um respeito eu vejo que a Restinga meio que se mobilizou para não quebrar essa quarentena, então ser mínimo, se for mínimo, pelo menos, né? Ótimo. Mas agora, eu queria que tu provocasse mais na tua reflexão ao encontro dessa classe média que está batendo panela já faz 20 dias, um pouco menos, depois do aniversário do coisa. Mas esse fenômeno ele é suficiente para uma análise de que ponto? Ou ele é insuficiente porque o momento histórico agora não é mais bater panela, agora é outra estratégia, que também a classe média não se propõe fazer. Quer dizer, ela continua a estratégia do inimigo para botar pro amigo. Quer dizer, é meio confuso a ideia, mas eu queria entender de ti. Saroba! Toda e qualquer mudança do Brasil veio de quem? Das classes populares. A classe média nunca fez revolução no Brasil. Isso aí, a literatura, né, nos possibilita fazer um bom levantamento. Todas as insurreições, guerrilhas, revoltas não foram feitas pela classe média ou, né, aquele pessoal que chegava um pouquinho mais perto do cheiro do poder, para a gente ter um pouco mais, né, para cobrir antes de ter classe média. Então, a gente tem que falar isso, né? Tem aí o modismo, né? Tem um pessoal que fica achando que vai ficar cantando pela janela como estava na Itália ou como estava em Israel, as festas de aniversário, porque vem isso na televisão e acham ótimo. Então, a gente tem um mimetismo, né? Que é copiar modelos estrangeiros, inclusive, e que não é sintonizar com a realidade aqui. Eu acho que as pessoas deveriam, inclusive, tenho feito campanhas abertas, inclusive na internet, falado com algumas pessoas, nos grupos que eu faço parte. Cada um tem que garantir a sua rede.
você tem que garantir a rede que está mais perto de ti, você tem que garantir a economia rodando, entendeu? A economia da padaria, a economia do restaurante que tu ia, o churrasquinho da esquina não está sendo vendido, mas a gente tem que ver um jeito de conseguir levar o dinheiro para o homem do churrasquinho, entendeu? Para a mulher lá que vende a pipoca na esquina. Então, é disso aí que a gente está falando, né? Porque é uma quebradeira que está aí sem fim e é rápida. Tem até um meme aí nas redes que é do Che Guevara com charutão, né? Dizendo assim, tipo, e o mercado dizia que os trabalhadores não paravam a economia. E a gente está vendo que, né, teve essa doença, ela traz, né, ela atinge com foco central o sistema econômico, né? E nos deparamos com algumas mentiras, ou com, pelo menos, a revelação de que algumas coisas que nos contaram nos últimos anos eram mentiras, né? Por exemplo, de que o Estado tinha que ser mínimo, né? De que o Estado tinha que ser mínimo e de que o mercado conseguia garantir tudo. Em 2008, com aquela crise lá dos Estados Unidos, dos bancos, quem é que socorreu na gestão Obama? O Lehman Brothers. Foi o Estado, né? Foi o Estado, governo dos Estados Unidos que segurou a quebradeira dos bancos. Hoje, quem é que está segurando as economias no mundo com relação às empresas e a trabalhadores e trabalhadoras e pessoas que não estão no mercado de trabalho ou na geração de renda, se a gente colocar de uma forma mais ampla, é o Estado de novo. E mais do que segurar só a economia, é ele que tem que garantir a comida e garantir a saúde. Então, essa cantilena mentirosa, safada e sem vergonha, para falar bem gauchês, é uma baita de uma mentira que nos contaram o Estado mínimo, né? Quer dizer, nós não compramos o Estado mínimo, mas muita gente que hoje está batendo panela, como você está dizendo, nos últimos 20 dias, comprou a lorota do Estado mínimo e votou em quem defendia o Estado mínimo. Vai um mate, minha camarada? Pois é, deixei minha cuia aqui do lado. Na próxima eu tomo um mate contigo. Eu tomo um chips contigo. Para nós finalizar aqui o papo, acho que tu chegou num ponto para finalizar aqui. Eu vou amanhã falar com a Jéssica, que é uma menina que faz performance em Pelotas. Depois com a Sônia Haas, que é uma familiar de um desaparecido político. Dia 31 já fazer uma fala com a Sônia Haas, tá lá na Bahia. O Marcelo Vierani Antropolo fala muito da Congada Mineira, vai estar falando na quarta-feira. O Lamartine, que é uma referência do hip hop, está lá no Amazonas, a gente vai falar na quinta-feira. A Adriana é professora de São Paulo, do PCdoB, vai falar na sexta-feira. O Ronald Augusto, que é escritor negro aqui de Porto Alegre, vamos falar no sábado. Semana que vem, domingo, o Trampo, tu conhece o Trampo, vamos falar também com ele. Na segunda com o Gessé, na terça com todo esse pessoal aí nas suas lives. Eu vou conhecer todo mundo nas suas lives e tô achando o máximo que tu já tem uma super programação. Dia 8 é a Karen, que é vereadora aqui do PSOL, aqui de Porto Alegre. A Renata, que é da Bienal do Mercosul, uma mulher negra muito importante, curadora da Bienal do Mercosul. A Cláudia, que é uma empreendedora negra aqui da Restinga, está um sucesso aqui em Porto Alegre, a Cláudia. A Camila, que é a cineasta, Camila Gaúcha, está na Bahia, a gente vai falar na dia 11. E a Poli aí de Brasília, que é uma artista, uma musicista aí de Brasília. A Poli vai falar no dia 12 de abril. Isabel, vamos para nós finalizar. Viu, caímos. Isso aí nós estamos trocando, inclusive, nisso. Isabel, para nós finalizar, acho que tu fechou nosso papo reto aqui com uma reflexão que eu acho que ela é definidora nesse momento histórico, para mim. Assim. Não definidora, mas ela é a disputa da narrativa. Ela vai ser, mal para frente, ela vai ter essa disputa e não vai dar para voltar atrás. Não vou dizer, eu não sabia. Não, tu sabia, tu defendeu. E agora o que nós vamos fazer? Que é essa disputa da narrativa do que representa para uma sociedade justa o Estado. Tu fez a narrativa final excelente e a narrativa estava muito solta, o Estado mínimo, vamos vender empresas públicas, o SUS tem que não é necessário. O SUS, né? O discurso do SUS até pouco tempo é que ele não tinha nenhuma serventia, né, Isabel? Isso era falado, inclusive, por pessoas mais populares. Pois é, eu fico muito tempo na fila, não sei o quê. Tá.
Mas, Isabel, então nós temos um momento político importante. Esse vírus nos trouxe, vai nos trazer uma narrativa que não era fácil dela ser implementada nas discussões mais cotidianas. E hoje ela está colocada. Hoje não existe não colocar essa discussão e fazer, de fato, um debate bem local, aqui na periferia mesmo. No botequim eu vou fazer esse debate. Assim, se o Estado segurou a crise, se o SUS é a grande questão para nós mantermos nossa saúde, como é que tem um argumento que diz que tudo isso tem que ser privatizado ou ser jogado ao lado ou escanteado? Como é que é isso? Como é que eu respondo essas duas coisas agora, nesse momento? Eu acho que, assim, em síntese, o coronavírus, com tudo isso que a gente já falou, ele traz que as discussões políticas não podem ser rasas. Para mim, isso é o primeiro ponto, né? E traz, inclusive, esse desnível, né, Saroba? A gente tem um desnível de politização no Brasil enorme, tá? Então, nós que estamos nos movimentos sociais, vinculados a diferentes lutas, né? Lutas de cidadania, lutas por inclusão, lutas por direitos, nós sabemos, nós temos esse domínio, né? Desses conteúdos, etc. e tal. E que não quer dizer necessariamente dinheiro, entendeu? Porque muita gente acha que é só dinheiro que define. Não. Eu, aliás, sempre quando eu dava aula, eu sempre falava, gente, dinheiro é invenção. Dinheiro é invenção. Alguém inventou que aquilo ali tem um valor e que é aquele material precioso, né? Ouro, diamante, não sei o que lá, e que deu um valor para aquilo. E que aquele papel, que é uma cédula, ou aquele metal, que é a moeda, tem um determinado valor. E isso é uma convenção. Então, assim, a gente pode inventar outras coisas. Tanto é que a economia solidária vai inventar outros modelos, entendeu? Então, nós sempre disputamos isso, Saroba. O que a gente nunca conseguiu ganhar foi capilaridade, foi escala. E por que a gente não conseguiu? Por conta dessa defasagem de politização no nosso país, né? E de pessoas que acham que conquistaram alguma coisa, ou que ganham não sei quanto, ou trabalham não sei aonde, ou que moram num bairro não sei das quantas, que acham que são alguma coisa, entendeu? E o vírus diz, minha querida, meu querido, todo mundo tá no mesmo barco, é ser humano, entendeu? Tá pegando para geral. Então, agora, sair dessa inclusive, fazer com que essa sociedade se interesse pelos temas de interesse do país, os temas públicos, e nós que somos de movimentos sociais não nos deixarmos mais sermos, né, invisibilizadas e invisibilizados por partidos políticos que têm seus próprios interesses, entendeu? De A a Z tem, né? E que nós sabemos, inclusive, o quanto que isso está colocado no ano de 2020, né? E aí nós temos uma companheira, Vilma Reis, né? Socióloga da Bahia, de Salvador, botando para quebrar e expondo, inclusive, né? Por que ela está com dificuldade, né? Dentro de um partido, que é um partido que reúne setores progressistas, né? E que goela abaixo quer colocar outras pessoas. E quando nós marchamos na marcha de 2015, como diz a Vilma Reis, nós dissemos que não queríamos mais isso. Então, nós temos mulheres negras preparadas para ocupar esse espaço, mulheres negras que estão na frente, como Vilma Reis, e mulheres negras que estão sendo alvo de violência política. Porque o que está acontecendo com Vilma Reis em Salvador é violência política de dentro do partido que ela faz parte. E ela está fazendo um debate radicalíssimo em Salvador do que é Salvador, com os altos índices de violência contra a juventude negra, dos assassinatos, da quantidade de gente negra morando nas ruas, da cultura de Salvador, absolutamente nas mãos, a cidade mais negra do Brasil, nas mãos de pessoas brancas. E de pessoas brancas que ainda hoje reificam o mito da democracia racial. Igual a Gilberto Freire, igualzinho lá atrás. Não, mas eu tô aqui, mas eu tô fazendo para negro. Sai então do lugar. Saia do lugar. Como diz lá a Vilma Reis, é bicão na diagonal, entendeu? Saia do lugar e dê o espaço para a mulher negra. Porque a gente vai tomar esses espaços, Saroba. Esse país só vai mudar
se realmente esse poder racista, esse poder machista for quebrado. E isso também traz muitas questões que nós, que estamos nos movimentos sociais, nos movimentos populares, também precisamos trazer para a gente, porque a gente está vendo uma série de questões sendo reproduzidas nos nossos espaços. E nós não podemos aceitar isso. E coronavírus está nos trazendo isso. Então, na conversa do botequim, do bar, na fila do pão, na farmácia, na hora lá da fila para tomar a tal da vacina do H1N1, a gente tem que dizer isso. Entendeu? Politize-se, porque a sua falta de politização é que gera fake news, porque tu passa porque acha engraçado, porque tu passa videozinho que fica ridicularizando a gravidade da situação que a gente está vivendo hoje no Brasil. Quando os corpos começarem a se empilhar, Saroba, o que vai acontecer? O Brasil vai abaixo, porque as pessoas não têm nem estrutura emocional para aguentar uma coisa dessa. Eu tô vendo assim, a maior galera se desestruturando e o bicho ainda nem começou a pegar aqui. Porque são 100 pessoas mortas. Quando a gente começar ali a entrar na segunda casa de milhar, a coisa vai ser séria. E tu sabe. Então, nós somos descendentes de africanos, africanas, entendeu? Nós somos as pessoas que somos super pressionadas todos os dias nesse país. E nós vamos continuar falando por diferentes bocas, por diferentes cabeças, o que sempre dissemos, porque na área de saúde da população negra, a quantidade de conhecimento que as mulheres negras, os homens negros já produziram nesse país, nós temos a maior competência de fazer qualquer debate político. Assim como nós temos toda a legitimidade para dizer que o que acontece com Vilma Reis na Bahia é violência política. E que nós não admitimos, porque fica todo mundo dizendo só da Marielle, etc e tal, por conta lá do assassinato vinculado a milicianos, mas esquecem que mulheres negras estamos sendo agredidas e até mesmo entrando no assassinato simbólico, político, por gente dita progressista. E é disso que a gente está falando. Lélia Gonzalez é uma mulher negra que faleceu aos 60 anos de vida. Luísa Bairros, que completaria aniversário há 2, 3 dias atrás, aos 60 e poucos anos de vida. O racismo nos mata. E ele não só nos mata ou no nascimento, mas na vida política. Porque as pessoas negras que chegam nos espaços de poder têm que enfrentar o racismo e o sexismo o tempo todo. E lembrando que raça e gênero não é uma coisa que se articula só com mulher negra, não. Raça e gênero também se articula com homens negros. Porque o que está posto para os homens negros nesse país, a mira do revólver, a cova aberta, entendeu? É o fenômeno do racismo, né? E das desigualdades de gênero direcionadas aos corpos dos homens negros. E é disso que a gente está falando. Inclusive, saídas importantes numa sociedade que ameaça os terreiros, numa sociedade que criminaliza os terreiros. Olha as folhas, os chás, os banhos de ervas, que são absolutamente importantes nesse momento, né? Para apaziguar os corações, para trazer a harmonia dentro dos lares. Veja aí já o crescimento da violência doméstica, mulheres, meninas dentro de casa, né? Por conta do coronavírus. A gente sabe que viver no Brasil, dentro de casa, é o lugar mais inseguro para uma mulher e uma menina. E para um menino também, porque os meninos são abusados sexualmente. E isso está dito onde? Em vários estudos, no CONANDA, nos dados do Disque 100, do Ligue 180. Então a gente está falando de um país de conto de fadas, que quem acreditou nisso daí foi meia dúzia de gato pingado que não consegue pensar sobre a própria realidade e que acha que a vida tudo é um conteúdo que recebeu no WhatsApp. Então, nós temos que produzir os nossos conteúdos críticos, chegar e viralizar na internet, no WhatsApp, no TikTok, sei lá eu, onde mais, no Instagram, no Facebook, entendeu? No YouTube, porque as nossas caras negras, os nossos dizeres precisam estar lá questionando e contando outras versões, porque nós somos as pessoas que sempre fizemos isso.
Isabel, a gente, chegando aqui ao final da nossa conversa, agradecer bastante. Queria que tu pudesse fazer essa ponte com a candidata, a nossa candidata da Bahia. Vilma Eu gostaria Reis? muito, gostaria muito de ter ela para conversar sobre essas coisas, que acho que ela complementaria um pouco, muito da tua fala nessa última parte, até porque vive numa cidade importante do Brasil, é candidata a um cargo importante também dentro da cidade, né? Se colocando num lugar que, de certa forma, como tu fala também, olhando assim mais para a minha realidade local, as mulheres acabam, é difícil, né? Eu estou numa entidade agora, eu conheci elas, a entidade ela é coordenada por um gestor, e elas apresentaram num evento há pouco, e elas eram um grupo até interessante da entidade, né? Mas elas estavam lá, fazendo parte da cerimônia e tal, mas né, elas não estavam na frente do processo, então se sabe que é muito difícil e assumir esse lugar, né? Por todas as coisas que tu falou. Quer dizer, não é fácil ser uma dona de casa, ser uma trabalhadora, ser uma mãe, né? Ser uma colaboradora de uma entidade social, né? Tudo isso dentre todas as violências que tu já falou, históricas e cotidianas, que a mulher vive. Eu gostaria muito de ouvir a Vilma Reis, né? Vilma Reis. Bota fé. Gostaria Eu te muito. passo o contato dela pelo WhatsApp e também vou mandar uma mensagem para ela por WhatsApp para ela te atender. Mas ela com Por certeza favor. vai falar contigo. Vilma Reis é uma mulher maravilhosa, né? E a fala dela é uma fala para o Brasil. Ela não é uma fala só para Salvador, é uma fala para o Brasil. Nós, mulheres negras, não podemos mais sermos tratadas desse jeito. Nós, mulheres negras, estamos preparadas para ocupar os espaços de decisão política e nós, mulheres negras, estamos aí também fazendo uso das novas tecnologias, das redes sociais, para que as nossas vozes cheguem. É muito importante que a voz da Vilma Reis chegue para a população da Restinga, para a população do Rio Grande do Sul, por meio dos teus contatos, e para o Brasil, porque tu está na rede, qualquer lugar do mundo pode te assistir. Esse é um conteúdo muito importante. Legal, Isabel. Obrigado, então, para a nossa troca aqui, a nossa conversa. Eu estava com saudade mesmo de conversar e te ouvir, né? Eu me lembrei muito nesses dias sobre o nosso encontro do Comunicativa. Tudo que a gente passou naquele momento foi uma das primeiras atividades que eu fiz como educador, e com o tema da saúde, que depois eu fui fazer várias interações com a saúde, que é um tema também que eu transito, mas não transito tanto. E a partir daquele nosso trabalho... E para nós encerrar, só para te falar que eu reencontrei todo aquele povo agora, né? Eu tive nos últimos 10 anos muito próximo do Gilberto, que é irmão da Elaine. Quer dizer, eu trabalhei eu tive com a Elaine a família inteira, das mulheres, e nos últimos 10 anos eu estou muito próximo do Gilberto, que é o irmão, que eu nem sabia a época que elas tinham irmãos. E hoje eu reencontrei a Elaine de novo e a irmã. Ai, que legal. Na Frente Negra Gaúcha, a gente fundou, sou um dos mais novos, mas estou num processo também de um tempo esse ano. Agora nós temos uma associação, a Frente Negra Gaúcha. Né? Olha, adoro. E aí nós estamos parte, a gente teve agora a direção eleita semana retrasada antes desse momento. Te agradecer, então. Beijo. Tá bom, super beijo. Vou te passar já o contato da Vilma Reis para eu não esquecer e também vou mandar o zap para ela. Tá legal. Super obrigada aí. Maravilha. Tchau. Tchau.